Meu nome é Walter Leite. Vou fazer uma reflexão sobre um tema que ninguém gosta de conversar, que é a morte, mas, evidentemente, vou me referir à morte em segundo grau. Vamos dizer assim, a morte em segundo e terceiro grau. Na reflexão nós vamos explicar. Quero salientar que o nosso canal trabalha com filosofia e vida. E ninguém pode desassociar, evidentemente, a morte da filosofia, porque, segundo Sócrates, a morte foi a causa do surgimento da filosofia. Se não houvesse morte, não haveria, evidentemente, filosofia. E ele afirmava também que filosofar é aprender a morrer. As religiões também surgiram por causa da morte. A dor imensurável, a angústia, o questionamento levou um homem, primeiro, a buscar através da filosofia respostas para o grande enigma da vida e o problema da morte. Posteriormente surgiram as religiões, que seguiram uma estrada diferente, porque a filosofia trabalha com a pergunta, com a dúvida, com o questionamento, não busca verdades, mas busca explicações para cada situação e vai buscando sabedoria, conhecimento, mas não defende uma verdade dogmática. Isso é um ponto. Já a religião, ela parte de uma certeza e de uma teoria metafísica, o que eu chamo de filosofia criacionista, e que a pessoa só tem dois caminhos: ou aceitar através da fé, ou rejeitar através da falta de fé. São os caminhos do teísmo e do ateísmo. Né? E ainda existem os agnósticos, que nem são contrários, tampouco a favor, apenas manifestam dúvida. Mas vamos à reflexão. Bauman diz que eu achei muito interessante. Quero salientar que Bauman, Zygmunt Bauman, filósofo polonês, sociólogo, professor da Universidade de Varsóvia, nasceu em 1917 e faleceu há pouco tempo, foi em 2017. E ele escreveu várias obras, principalmente a Molito, e ele defendia uma teoria bastante interessante, onde demonstra que na nossa época, a época pós-moderna, a busca pelo prazer é uma constante, que tudo é líquido, ou seja, assume formas a cada momento diferente, e que hoje a tolerância pela dor, pelo desprazer é muito pequena, porque todo mundo busca o prazer. Mas eu vou falar sobre Bauman, apenas uma frase uma definição que é com relação à morte, uma experiência de morte, que ele chama, experiência de morte, segundo grau, morte em segundo grau. Para Bauman, o vivo, o ser humano vivo, ele não pode ter experiência de morte. Por quê? Porque a morte é peremptória. Se ela está presente, o homem não está.
Então o homem não tem como buscar uma experiência. Eu saber o que é a morte, sentir o que é a morte. Então a morte em segundo grau é a única experiência possível que o ser vivo pode ter da morte. Vamos explicar melhor. O que significa morte em segundo grau, segundo a teoria de Bauman? Morte em segundo grau é quando morre uma pessoa desconhecida. Todo dia morre alguém. Morre uma pessoa que você não conhece. Nada tem a dizer para você. Você não... Nada acontece no seu mundo emocional, no seu mundo mental. Você fica simplesmente, às vezes, nem manifesta nenhuma opinião. Se torna comum, porque todo dia morre alguém, toda hora morre alguém. Mas vamos supor que morra uma pessoa da sua intimidade, um ente querido, um pai, uma mãe, um esposo, um filho, um amigo íntimo. Esta morte desta pessoa da intimidade, Bauman chamou de morte em segundo grau. E esta morte em segundo grau, segundo Bauman, é a única experiência que um pode ter da morte. E o que é que acontece nessa morte em segundo grau? Bauman salienta que a morte em segundo grau é a morte do mundo eu e você. Quando morre, vamos supor, uma pessoa da intimidade, uma esposa morreu, ou um filho, sei lá o que for, se for da intimidade da pessoa, aquele mundo formado pelas duas pessoas, aquele contexto de experiência, aquele mundo maravilhoso, aquelas ideias, momentos ruins, momentos bons, aquele mundo vai morrer, morre, desaparece. Pode ficar até na memória, mas aquele mundo, ele deixou de existir, o mundo eu e você. É esta experiência de morte de segundo grau, que é a única possibilidade. Ela causa uma dor na pessoa, porque existe a perda do mundo eu e você. Quando a pessoa, o outro morre, aquele mundo dos dois, aquele mundo da interação entre os dois, de amor, de amizade, de solidariedade, de episódios, de fatos, aquele mundo, evidentemente, deixou de existir. E, portanto, deixou de existir definitivamente. Não tem possibilidade de voltar a existir. É uma experiência, evidentemente, de morte. Portanto, essa morte de segundo grau é a morte de um ser da intimidade que causa bastante dor ao outro, porque o mundo dos dois, esse mundo chegou ao fim. E Bauman ainda salienta a morte em terceiro grau. A morte em terceiro grau é quando, vamos supor, uma relação afetiva, amorosa, um casamento, ela foi rompida, chegou ao fim. Causa um luto, causa uma dor. Ele chama morte em terceiro grau, que é diferente da morte em segundo grau, que eu vou explicar agora, e depois fazer a conclusão, é evidente. A morte em terceiro grau, o mundo, eu e você, também deixa de existir. Da mesma forma que a morte em segundo grau. E, portanto, causa dor. É por isso que quando há um rompimento de uma relação, existe muita dor. Muito estresse, muita angústia, síndrome de abstinência, depressão, angústia, solidão. É uma experiência de morte, efetivamente. Qual a diferença da morte de terceiro grau para a morte de segundo grau? A morte de segundo grau é quando o ser querido morreu. E este mundo, evidentemente, por ter morrido um dos parceiros, ter morrido, deixa de existir. Efetivamente deixa de existir. Isso é um fato. E já a morte em terceiro grau, o mundo, eu e você, deixou de existir, porque houve uma ruptura. As pessoas não se separaram. Vão construir vidas diferentes. Aquele mundo não mais vai ser alimentado. Não mais existirá. Houve uma ruptura. E é uma experiência de morte da mesma forma da morte
em segundo grau. Mas ela é em terceiro grau e é um pouco mais fraca, nesse sentido, porque enquanto os dois estiverem vivos, ainda existe a possibilidade deles retornarem e recompor, e para refazer, né, vamos dizer assim, e novamente começar a gerar o mundo eu e você. Portanto, a morte em terceiro grau é quando há uma ruptura de uma relação romântica sexual, de uma relação afetiva, ou uma ruptura de um pai brigou com o filho e aí eles saíram. Quando há uma ruptura e há uma separação, gerando uma inimizade, uma separação, é aquele mundo eu dos dois, evidentemente, vai deixar de existir. Na morte do terceiro grau, que é essa experiência que eu estou frisando, como os dois ainda estão vivos, poderá existir a possibilidade do retorno e da reconstituição do mundo em você. Ora, fazer uma síntese. O homem não tem experiência de morte. Ele não pode ter. Morre todo dia gente, mas para ele passa desapercebido. Quando morre uma pessoa da intimidade, uma pessoa querida, uma pessoa que é amada, ocorre uma dor profunda. Por quê? Porque há uma ruptura, há uma morte, há uma perda do mundo que os dois formaram, que Bauman chama o mundo eu e você. Este mundo eu e você, com a morte de um dos parceiros, ou esposo, ou a esposa, ou o pai, ou o filho, aí vai. Aquele mundo dos dois, ele realmente foi tragado pela morte e jamais vai voltar. Definitivamente, o mundo eu e você foi eliminado. E esta é uma experiência de morte, que a pessoa sente a experiência como a dor da morte, que é uma dor definitiva. Porque ele olha e aquele mundo, por mais que ele tenha memórias e mais, jamais voltará. E ele sente a dor da morte, a experiência de morte. Esta é a única possibilidade do homem ter uma experiência, o homem vivo ter a experiência da morte. E ele chama a morte de terceiro grau quando há uma ruptura de uma relação, principalmente romântica, sexual, afetiva, e que houve uma ruptura, uma separação definitiva, e este mundo também, eu e você, pela separação, ele deixa de existir. Ele realmente morre. Deixa de existir. Há uma perda também, há uma experiência de morte, há uma dor profunda. Mas, enquanto os dois parceiros ainda estiverem vivos, ainda poderá existir a possibilidade do retorno. E se eles retornarem, se reconciliarem, este mundo e você será reconstituído. Fato que não ocorre jamais com a experiência de morte em segundo grau, por isso que é morte em terceiro grau. Em linhas gerais, nós temos de aprender, o ser humano precisa aprender, entender, e aí o estoicismo mostra isso, aceitar a verdade dos fatos. É de que a morte faz parte da vida, a morte é uma certeza da vida. Quando a pessoa ganha o dom da vida, também recebe a certeza da morte. E a morte, por mais dolorosa que seja, ela vai alcançar todos. E que na vida, no cotidiano, a gente sempre, no dia a dia, você já tem experiência de morte também. Cada momento finda. Cada instante morre. Ele não retorna mais. Pode ser gravado em memória. Você pode se lembrar do dia tal, da hora tal, daquele minuto, mas jamais ele voltará. E você terá também experiência de morte de pessoas à sua volta, como dos entes queridos. E essa morte dos entes queridos te rouba, te subtrai o mundo formado pelos dois. Pelos dois amados, vamos dizer assim. O mundo, eu e você.
E este mundo e você desaparece de forma definitiva com a morte, não retorna mais. Poderá ter experiência de morte em terceiro grau quando há uma separação de uma relação romântica sexual e que também há uma supressão do mundo eu e você. Isso é um fato. Mas, enquanto os dois estiverem vivos, poderá, evidentemente, ser reconstituído esse mundo. Então, viver com sabedoria não é você fingir que não existe amor, que as coisas desaparecerão, que o amor de hoje pode não ser o amor do amanhã, que hoje você pode estar acompanhado e amanhã pode estar na solidão, isolado, sem ninguém, porque solidão interna todo mundo já viu. E que neste mundo tudo passa e que o importante é a pessoa celebrar cada momento, mas deixar partir. Eu deixo esta mensagem da morte em segundo grau, morte em terceiro grau, para mim, me chamou bastante atenção. Eu vejo esta experiência efetiva. Já tive essa experiência de morte em segundo grau, já meus familiares, pai, mãe, irmãos, já falecidos, e aquele mundo que nós formávamos realmente foi suprimido. Só resta na minha cabeça saudade e memórias, mas o mundo jamais será reconstituído. Já a morte em terceiro grau também já passei. Já me separei, já tive divórcio, e apesar das duas ex-esposas ainda estarem vivas, o mundo que eu formava com elas também desapareceu, apesar de ainda existir a possibilidade, mesmo que seja remoto, porque os dois estão vivos, este mundo ser reconstituído através de um retorno, quando a pessoa, uma reconciliação amorosa efetivamente, que nem sempre acontece, e que nem, no meu caso, não está nem prevista. Então, esta mensagem, se um amigo gostou, compartilhe, também deixe seus comentários, se inscreva no canal, acione o sino, dê seu like, é muito importante. Meu nome é Walter Leite e eu agradeço pela preferência.